Oi! Recentemente a equipe do Just Dance foi bem aberta com seus consumidores e fãs da franquia sobre a situação que está enfrentando, afirmando que a partir de agora não teremos mais temporadas do Just Dance Plus e nem mais recompensa dos passos que tinha, como cosmético de avatares, feedbacks e emblema, alegando que precisa retrabalhar todo o seu escopo. Ainda assim, teremos 10 músicas novas até o próximo jogo, que serão lançadas em packs e pods jogadas também usando uma assinatura do Just Dance Plus. Também falaram sobre o fim do Just Dance Unlimited nesse ano de 2025, lembrando que isso aqui é um resumo das notícias pra quem quer saber mais. Tem um vídeo lendo toda a declaração deles, vou deixar aí no card. Querendo ou não, isso é uma notícia muito séria e desanimadora pra gente que confiou nessa nova experiência do Just Dance. Então no vídeo de hoje eu quero dar meus palpites sobre qual é o futuro do Just Dance a partir de agora. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos o primeiro nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos exclusivos por 7. Enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. O que está acontecendo com o Just Dance não é culpa 100% da equipe e dos funcionários, porque as ordens vêm de cima. A Ubisoft vem enfrentando uma das maiores crises da sua história, porque no ano de 2024 ela conquistou um flop atrás do outro. O Skull and Bones, o jogo do barco, foi adiado inúmeras vezes, fracassou nas vendas e teve um gasto que pode chegar a 850 milhões. O novo Prince of Persia, The Lost Crown, foi bem aceito pela crítica por ser um jogo 2.5D, mas os fãs mais fervorosos da franquia não gostaram, porque a Ubisoft tinha prometido que o próximo jogo do Prince of Persia seria um remake 3D, então não vendeu o suficiente e a Ubisoft dissolveu a equipe inteira para outros projetos. O novo Star Wars, Outlands, vendeu ainda menos que a Ubisoft esperava, chegou a vender 5 milhões de cópias, mas não se pagou devido ao peso do licenciamento da marca e da produção. O Assassin's Creed Shadows, que seria lançado em outubro, foi adiado para fevereiro de 2025 e agora foi adiado para acho que 21 de março, o que faz as ações despencarem, sem contar as polêmicas do Samurai Negro. Em dezembro, a Ubisoft encerrou o X-Defend, que era o seu jogo de tiro live service, e demitiu mais de 277 funcionários. O único jogo que ela lançou nesse meio tempo foi o Just Dance 2025 Edition, que não sabemos se foi bem ou não nas vendas, porque eles não falam nada. Porém, sabemos que o jogo conseguiu ficar no top 30 da eShop do Nintendo Switch em vários momentos e também alguns rankings da versão física no Reino Unido. Resumindo, a Ubisoft, com tantas decisões erradas, só está batendo negativo em seu caixa e em seu lucro bruto. A sua dívida é crescente, o desempenho ruim das ações e a liquidez faz com que a empresa já esteja sendo classificada como Junk Rating, o que reflete um risco financeiro substancial e indica que a Ubisoft está altamente vulnerável a condições adversas no mercado de jogos. Sem contar o excesso de gastos com funcionários inexperientes e altos custos de várias operações da Ubisoft que anda mexendo no orçamento. A Ubisoft está indo para privatização e desmalentamento em 2025 para outra empresa. A Ubisoft busca parceiros como a empresa chinesa Tencent, que já tem 10% da empresa, e sugeriu que eles poderiam comprar, porém com uma condição que os Guillermos ainda teria controle de tudo, principalmente de fluxo de caixa, coisa que a Tencent não aceitou porque sabe que eles não administram bem isso. A ideia era dar algumas IP para Tencent meio que bancar o projeto. Tencent não quer desistir porque tem medo de alguma aquisição hostil da Ubisoft ou outros investidores menores da empresa, porque até esse momento a Ubisoft está com uma dívida que passa de 932 milhões de euros. A próxima crise que eles tiverem, eles não têm nem tempo de escolha que marca vão querer vender e os Guillermão vai perder tudo que construíram. Querendo ou não, isso dá uma tremida na estrutura dos projetos em andamento da empresa e na cabeça dos funcionários. Então outros jogos da empresa acabam sendo afetados com isso. O Just Dance, muita gente acha que é uma marca flopada e pequena, mas não é. É uma das maiores marcas da empresa, perdendo apenas para Assassin's Creed e Rainbow Six. O Just Dance é uma máquina de fazer dinheiro enorme e tem uma base de fãs ativa, mesmo após o seu auge. E o preço que é licenciar uma música. Quem comprar não vai fechar o jogo, ainda mais porque é um serviço online onde pode vender música por $5, é muito fácil lucrar em cima. E como a Ubisoft quer cortar gastos, ela já começou com o Just Dance há algum tempo. Primeiro demitiu a roteirista da lore do Just Dance, não se sabe se ela já tinha escrito tudo da lore principal, reduziu o editor de vídeo e o designer que fazia os avatares e feedbacks do jogo, começou a pegar músicas mais baratas e acessíveis do Just Dance Unlimited para colocar no serviço do Just Dance Plus e ganhar tempo. Começou a produzir ainda mais músicas originais na edição, embora o 25 tenha muitas músicas hits famosas, até que faz sentido esse balanço. Mas no próximo jogo, o que eles podem fazer? Parar de fazer stop motion CGI, que tem um custo muito grande, e pra ser sincero, nem fazem falta pro jogo, porque metade dos mapas que eles usam isso é legal de ver pela primeira vez e depois nunca mais a gente joga. Essa é a realidade. Eles poderiam voltar a usar mais covers igual antigamente. Ah, mas Cauã não gosta de cover, prefiro o áudio
original limpo, todo mundo prefere, mas com isso eles conseguem baratear ainda mais os custos. Eles vão reaproveitar ainda mais as roupas no Just Dance 2026. Se a lore voltar, não sei se vai acontecer porque tem um custo alto também de direção e produção para os mapas que no final acaba enjoando, mas vamos ter um Just Dance 2024.2, onde todas as músicas parecem a mesma devido ao mesmo coach na capa, que pode estragar a experiência para algumas pessoas. No último caso, eles poderiam diminuir de 40 músicas para 35 hits na edição, tendo 5 músicas originais deles para cortar ainda mais os gastos. Se a Ubisoft aguentar o tranco até o final do ano fiscal, o Just Dance 2026 tem grandes chances de vender muito bem no Nintendo Switch 2, já que o pessoal vai ficar curioso para ver como que vai funcionar os novos Joy-Cons Pro, ou qualquer nome que a Nintendo vai inventar para esses controles. Muita gente tá brava e torcendo pro fim do Just Dance. Eu, como fã, também fico triste com a situação que o jogo está indo, por decisões erradas que vêm sempre de cima. Desde o 23, o jogo saiu dos trilhos e não conseguiu mais voltar, já que desde o começo a equipe sofreu diversos burnouts devido tanto que a Ubisoft apressou o projeto da nova experiência. Mesmo que alguém compre o Just Dance, ele não vai morrer amanhã assim que a venda for concluída. Vai levar um tempo até que o novo sucessor se reorganizar e ver o que vai fazer com aquela IP. O Just Dance faz parte do tipo de jogo que tem uma estrutura física pronta, um modelo fácil de produção, sem precisar ficar inventando a roda e programando demais, diferente do Assassin's Creed, consome milhões do caixa e muda sempre o mapa do mundo aberto. O jogo ainda tem muito potencial e a equipe está tentando se virar com o que tem. Até chegar a fazer alguns tweets dizendo que não é o fim do jogo. Eu também acho que não é o fim, porque o Just Dance, como eu disse, é uma marca tão grande e não tem nenhum concorrente atual no mercado. Além disso, tem uma plataforma preferida de vendas, que são os consoles da Nintendo, que a empresa sempre apoiou esse tipo de jogo. Eu ainda acho que vamos ter mais 2 Just Dance novos. Depois disso, o Just Dance que a gente conhece nunca mais será o mesmo, dependendo de quem assumir a empresa no caso de venda. Então eu espero que tenha entendido toda a situação que a Ubisoft vem enfrentando no quesito financeiro e o que pode acontecer com o Just Dance nos próximos jogos. O link das pesquisas que eu usei vai estar na descrição. E agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham que vai acontecer com a Ubisoft? Ela vai conseguir sair da crise ou realmente a única solução é vender tudo e dar para outra empresa assumir o controle? Comenta aí que eu vou ler e use no coração no seu comentário e muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Pedro, Romeu Sampaio, Pro Jesse, Anthony, Gabriel Perini, Aboni Santos, Gabriel Ferreira, Square, Just Dance BR, Frank Portela, Gabs, Teja Oliveira 2, House Citrus, Rick L, Vini Munhos, Onsaito, Rex Games 2.0, Pedro Igor e Gap Top 02. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito sem ter que ficar dependendo da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!